Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula nesse período letivo suplementar 2020/4. Essa é a disciplina de contabilidade gerencial para tomada de decisões e eu sou o professor Roberto. Prazer estar aqui com vocês novamente, tanto aqueles que já estavam nas aulas presenciais quanto aqueles que se matricularam agora somente nessa forma de ensino remoto. Então essa nossa primeira aula é para mostrar um pouquinho do plano de trabalho e também destacar aí os detalhes da metodologia e iniciar o conteúdo propriamente dito, tá bom? Então, para atender essa necessidade do ensino remoto, o que eu fiz com a disciplina foi o seguinte: a gente tem ali dentro da nossa ementa alguns tópicos-chave que são necessários para o estudo e a compreensão, né, dessa matéria, e eu destaquei alguns dos principais de uma forma bem resumida sempre, para a gente poder conseguir conciliar tanto o aprendizado necessário quanto também, obviamente, né, as situações que nós estamos, né? A questão de tempo, a dedicação e tudo mais. Tá? Então, eu quero deixar claro aqui algumas orientações já para vocês entenderem como vai ser então esse semestre excepcional. Primeiro, a gente começa com a unidade 1, falando um pouco sobre custo, volume e lucro e essa análise, esse processo, para a gente poder entender duas técnicas fundamentais. Primeiro, o markup, onde a gente vai destacar ali a parte da precificação, entender um pouquinho de como que eu posso providenciar um preço ideal para o meu produto, que é uma das técnicas, não é a única, mas é a mais utilizada, e junto a ele a gente vai trabalhar com o ponto de equilíbrio, reforçando alguns conceitos que provavelmente vocês já estudaram, mas que é sempre bom a gente colocar em prática, fazer alguns exercícios para ir destacando, né, o que é bom, o que é ruim, enfim, melhorando o nosso aprendizado. Então serão 4 aulas, onde a gente vai ter a primeira falando só sobre o markup, que é hoje. A próxima aula eu vou dar uma atenção especial ao ponto de equilíbrio e as suas variações, né, que a gente tem o ponto de equilíbrio contábil, econômico, financeiro, falar um pouco sobre a margem de segurança também. E aí, na terceira aula, eu vou falar um pouquinho de novo sobre o markup, mas para a gente ver algumas variações dessa técnica, que é quando eu tenho, por exemplo, mais de um produto ou algumas outras situações que eu preciso ficar atento quando eu faço isso. Na quarta aula, que vai ser uma das aulas ao vivo que a gente vai ter, não, dos encontros ao vivo, a gente vai fazer uma revisão geral para a avaliação número 1. Antes de mais nada, eu quero lembrar aqui que o que vocês vão poder utilizar em relação a esse conteúdo. É possível fazer no computador? Sim, né? Mas para fins de avaliação eu vou pedir inicialmente que vocês adotem o mesmo sistema do presencial. Façam no caderno, até para ter um pouco mais de atenção, né? É aquele momento onde você senta como se fosse a sala de aula, mas aí na sua casa, e começa a dedicar toda a sua atenção para aquele conteúdo. Porque senão, às vezes, você está trabalhando e querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo e acaba não aprendendo direito. Tá bom? Então, seguindo, na unidade 2, a gente vai falar um pouco sobre o uso da contabilidade para o planejamento e controle. Como? A gente vai reaprender, que eu sei que vocês já viram, mas a gente vai voltar a praticar o débito e crédito, né, que é esse método das partidas dobradas. A gente vai também dar uma atenção e entender como é que funciona livro diário, razão, apuração de resultado e as próprias demonstrações. As mais comuns, né, dessas demonstrações contábeis são o balanço e a DRE, né, a demonstração do resultado econômico, ou do exercício, como alguns professores também ensinam. A gente vai ver então as operações contábeis, que é quando a empresa compra, vende, presta serviço, de uma forma geral, e a parte tributária relacionada a isso, sempre de uma forma resumida e direta. Né? Claro que não dá para a gente abordar tudo aqui, mas de novo a gente vai ter ali também aspectos da folha de pagamento, que eu acredito que vocês já estudaram, e a gente vai fazer uma revisão, outra avaliação. Junto a isso, para complementar esse conteúdo, né, eles são de certa maneira cumulativos, ou seja, o que a gente aprende na primeira aula vai ser usado lá no finalzinho do semestre, a gente vai fazer uma análise das demonstrações contábeis, que é, na verdade, o grande foco da disciplina, ou seja, a gente faz análise do que a contabilidade fornece de informações e depois a gente aplica isso para o processo de tomada de decisão. Então, primeiro a gente aprende a calcular as coisas e depois a saber o que esses números ou cálculos, enfim, resultados, são, de que maneira eles são úteis para a gente poder tomar decisão dentro do meio empresarial, dentro da parte administrativa, enfim, da parte gerencial de modo geral. Então, basicamente, são essas 3 unidades, 3 avaliações. As bibliografias já estão indicadas dentro do sistema, vocês podem acompanhar pelos livros. E ao longo das aulas eu vou sempre deixando o exercício, a resolução, como a gente vai fazer hoje, logo a seguir.
Então vamos começar a nossa primeira aula, que seria uma introdução à contabilidade gerencial, para a gente relembrar alguns dos conceitos de custos, né, o uso de sistemas de informação. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa análise ou a relação custo, volume e lucro. E por fim, vamos entrar então no markup como uma técnica de precificação. E eu acredito não ser nada novo para vocês, até porque a gente já tinha começado isso na parte presencial. Só que é importante lembrar e entender essa técnica, para que a gente possa adaptar ela à nossa realidade. Então, o que eu preciso recordar de tudo aquilo que eu já estudei na disciplina de contabilidade gerencial? A geração de informação para tomada de decisão acontece a partir do quê? Da minha organização empresarial. Então, para eu ter uma informação, eu preciso de dados e esses dados passam por um processamento. Daí é que se estuda a importância dos sistemas de gerenciamento empresarial, né? Aqueles ERP que a gente chama. Por quê? Porque a partir daí eu começo a ter um conjunto de dados processados, transformados em informação que me permitem analisar a situação da minha empresa sob diferentes perspectivas. A perspectiva econômica, a perspectiva financeira, enfim, cada uma delas tem o seu propósito e eu preciso estar atento a isso quando eu sou o responsável por tomar decisões, né? Ou seja, um gestor, um gerente, enfim, um líder de um grupo, de um departamento, qualquer coisa nesse sentido. Lembrando sempre que, como vocês já estudaram, sistemas de informação contábeis ou não, administrativos de modo geral, até financeiros, eles têm as suas próprias características. Então, o ideal é que a gente simule situações onde a empresa possui essa tecnologia sendo usada ao seu favor. Junto a isso, eu trouxe aqui para a gente relembrar rapidamente alguns dos conceitos básicos de custos. Por quê? Porque é dali que vem praticamente toda a base do que se depois desenvolve para uma contabilidade gerencial e para a tomada de decisão. Existe dentro, por exemplo, do curso de contábeis a disciplina de custos mesmo, para você poder estudar isso profundamente. E acredito que também no curso de administração, como a gente está falando aqui, isso foi estudado ao longo do tempo. Às vezes, um ou outro conceito não foi decorado ou acaba caindo no desuso, mas não tem problema. O básico que a gente precisa saber é o seguinte: a gente tem as definições e essas definições nos ajudam a entender o que são cada coisa ou qual é a função de cada coisa na empresa. E quando eu estou falando de custos, eu preciso separar gasto, desembolso, investimento, custo e despesa, junto, obviamente, com receita. Então, o que seria o gasto? É a compra do produto, aquele desembolso que é realizado, que acaba gerando um sacrifício financeiro. Então, quando eu faço a compra de um produto ou serviço, eu estou tendo um gasto. O desembolso é o pagamento, ou seja, literalmente a retirada do montante do dinheiro da empresa, em troca do quê? Da aquisição de um bem ou serviço. E o que é um investimento? É aquele gasto que acaba sendo ativado em função da sua vida útil ou benefícios futuros. Esse é o conceito tradicional, mas vamos traduzir ele para ficar mais fácil. Por que se fala em gasto ativado? Porque ele se torna um ativo na empresa. E o que é o ativo? O ativo é o conjunto de bens e direitos da empresa. Por isso que se usa essa terminologia que nada mais é do que a própria linguagem da contabilidade. Seguindo esse raciocínio, a gente tem o custo, que é o quê? Um gasto, ou seja, um pagamento, né? Houve um desembolso de certa maneira, ou vai haver um desembolso, em relação a um bem ou serviço que é utilizado na produção de outros bens ou serviços. Essa diferenciação entre custo e despesa, ela é muito utilizada quando a gente separa o estudo da área de custos para indústrias, que são aquelas empresas que vão produzir outros produtos, para a área comercial, né, propriamente dita. Ou seja, custo é quando eu estou produzindo um produto para revendê-lo. E despesa é quando eu gasto alguma coisa para poder revender o produto que eu acabei comprando de um terceiro. Então, ou seja, obter receita. Eu preciso só separar esses dois conceitos para destacar o seguinte: a forma de análise dos custos de uma indústria é feita de um jeito diferente de uma outra empresa comercial, de uma outra empresa que presta serviços, enfim. Cada uma delas tem as suas particularidades e aí esses conceitos eles são feitos dessa maneira para a gente separar quem é quem na ordem do dia. Mas de modo geral eu preciso lembrar isso. Custo é aquilo que eu gasto em relação à produção de um bem e despesa é aquilo que eu gasto para revendê-lo, né? Ou seja, para torná-lo um produto que vai me gerar uma receita. Então, a partir desse raciocínio, a gente chega a essa relação de custo, volume e lucro. O que é isso?
É basicamente para a gente poder ter, de acordo com aquela informação disponível, quais são os resultados que a empresa tem. Então, relembrando, o que eu tenho nessa relação? Custo é o montante gasto para a produção de um determinado produto, o volume vai ser essa quantidade produzida, ou se eu estou analisando um empreendimento futuro, a minha capacidade de produção, até para ver se eu estou produzindo tudo aquilo que eu posso, com a estrutura que eu tenho. E o lucro, obviamente, é o resultado que eu tenho, seja ele financeiro ou econômico, dependendo da forma que se olha os dados. E aí eu observo que, se aquela capacidade de produção, a produção executada e os custos desse processo todo estão de acordo com aquilo que foi planejado. Mesmo que não haja um planejamento, que é muito difícil nos dias de hoje, eu preciso estabelecer certos critérios. E essa análise ou essa relação custo, volume e lucro nada mais é do que isso. Fazer um comparativo e observar se eu tenho X máquinas, Y horas trabalhadas, eu estou conseguindo extrair dali o melhor custo-benefício do negócio, ou seja, mais lucro ou mais resultado diante das características e condições que eu tenho disponíveis. E aí, a partir disso, é que a gente vai levantando outros estudos. Então, ainda dentro desse contexto, eu trago para vocês o markup, que é o quê? Uma técnica de precificação. Como vocês já estudaram nas matérias anteriores todas as formas de custeio, do ABC, enfim, as técnicas de rateio e todos aqueles outros pormenores, a gente agora vai dar uma ênfase ao quê? A parte de precificação, que é destacar como eu encontro o preço ideal de um produto que eu tenho a intenção de vendê-lo, a partir do estabelecimento das condições que eu tenho ao vender este produto. Então, se eu vou ter ali um custo-despesa, eu vou ter uma intenção de que aquele produto me dê algum retorno, etc., que a gente vai chamar de margem de contribuição. Então, basicamente, a técnica de precificação que a gente vai estudar, como vocês viram inicialmente nas aulas, é o markup. Ele é o quê? Uma ferramenta que busca indicar, com base nos custos e despesas, e aqui a gente já está separando e falando custo e despesa variável, para tentar entender qual seria o preço ideal de venda desse produto. Então, quando eu sei já as condições, eu fiz toda aquela análise de custos e despesas também, eu consigo estabelecer qual seria o preço de venda ideal, até para saber se o mercado aceita, se aquilo está de acordo com a realidade que eu vivo. Lembrando sempre que ele é dividido em duas etapas e a gente vai aprender a fazer isso passo a passo. Primeiro, a gente vai fazer uma divisão, que é o chamado markup divisor, ou também conhecido como markup índice, e depois a gente vai fazer uma multiplicação. Com esse índice que a gente encontrou, a gente vai multiplicar ele pelo custo unitário do próprio produto. Bom, então eu deixo aqui a fórmula para vocês, os slides vão ficar disponíveis também, mas a gente vai ver isso a seguir na prática. Então, está ali a primeira fórmula, markup divisor, ou índice, é o quê? É 100 dividido por 100 menos os custos, despesas, margem de contribuição e outras coisas que a gente até pode colocar aqui. E aí depois eu vou pegar esse divisor e vou multiplicar ele pelo custo unitário. Para a gente treinar isso de uma forma prática, eu vou sempre separar para vocês aqui um exercício, assim como esse exemplo aqui que eu vou deixar disponível. Então a gente tem aqui um conjunto muito grande de informações e a gente vai direcionar cada um para o seu local a fim de resolver as questões para entender o que é essa precificação ou a tomada de decisão. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso saber falando de markup. Como o exercício ele já leva em consideração a parte do ponto de equilíbrio, a gente vai deixar de lado algumas coisas por enquanto. Mas vocês vão usar o mesmo exercício para resolver as duas coisas juntas depois, tá bom? Então vamos lá. A parte da despesa operacional, ou enfim, as despesas fixas ou custos fixos, por enquanto a gente vai deixar de lado, porque isso vai ser útil na hora que chegar no ponto de equilíbrio. Então, o que é que a gente está buscando para resolver a parte do markup? São essas informações aqui, que são as informações de custos e despesas de forma variável. Então, eu tenho aqui exercício número 1. Utilizando os dados acima, calcule o preço de venda adequado para cada produto. Primeira coisa, cada um deles vai ter o seu markup divisor, vai ter o seu markup multiplicador e a gente vai achar um preço de venda ideal para cada um deles. Lá na frente é que a gente vai fazer isso tudo junto, se eu quiser vender o produto 1 e o 2 ao mesmo tempo, tá bom? Então, onde é que eu organizo ou como que eu trago essas informações para calcular o markup? Essa planilha também vai ficar disponível para vocês e como vocês podem observar, eu trouxe aqui as mesmas informações, tá? Então, a parte da despesa operacional, eu já preenchi o cálculo aqui, para a gente saber quanto que é depois. E aqui estão as informações úteis para o markup.
eu tenho o quê? Vamos lá. Produto 1, eu tenho um conjunto de informações. O custo unitário, ou seja, quanto custa para produzi-lo, seja no sentido de fabricar ou seja no sentido de comprar de alguém para revender. Então, se eu quero vender uma unidade dele, eu vou gastar R$ 15 no mínimo. Okay? E aí eu vou lá, de acordo com a realidade da minha empresa, e percebo que ao realizar a venda desse produto, eu vou ter um imposto de 6% sobre o preço de venda. Então, está aqui a segunda informação. Eu vou ter também uma despesa com comissão, que é esses 4%. Junto a isso, eu vou ter ainda o frete para entrega com mais 2% do produto. E além de tudo isso, eu tenho a minha margem de contribuição. Então, observadas essas informações, isso aqui é o quê? Custo e despesas variáveis. Okay? Então, é essa informação que eu estou buscando para resolver o markup no começo. Então, para fazer esse desdobramento, o que a gente precisa pensar e resolver? Eu vou calcular a partir da fórmula. Então, vamos lá. Eu tenho aqui embaixo markup 100 dividido por 100 menos, abre parênteses, custos e despesas variáveis mais a margem de contribuição. Então, basicamente, um jeito muito simples de vocês resolverem isso é só trazer essa informação para cá. Então, vamos olhar, por enquanto, só o produto 1, que são essas informações, e vamos trazer ele para a fórmula. Então, eu tenho aqui, o que seriam esses custos e despesas? O meu imposto, a minha comissão, o meu frete e a minha margem de contribuição. Entendendo que a margem de contribuição vai ser tratada como uma despesa aqui, para ela ser utilizada depois na parte do ponto de equilíbrio. Então, eu basicamente trago essas informações para cá. Eu sei que é 6% o imposto, então eu coloco ele aqui. E vou somando 6 mais 4 mais 2 mais 20, quanto que eu tenho então? 32. É como se fosse 32%. Okay? Então, podem observar que eu já fiz a soma, o subtotal aqui, mas deu a mesma coisa aqui ao longo do nosso raciocínio. E aí eu apenas executo a fórmula. 100 dividido por 100 menos 32. Então, primeiro a gente resolve essa parte. 100 menos 32, 68. E o resto eu repito. 100 dividido por 68 vai me dar 1,470588 e etc. Sempre vai dar um número bem longo, bem extenso, como a gente já viu. E eu não quero que vocês se preocupem com isso por enquanto, tá? Mas observem para tentar utilizar, quando for fazer à mão, né? Enfim, principalmente nas calculadoras, para no mínimo 4 casas pela questão do arredondamento, tá bom? 4 casas depois da vírgula. Então, o que a gente fez aqui? Primeiro resolveu essa segunda parte da fórmula, deixando de lado esses primeiros 100 aqui, ou seja, eu vou primeiro somar todas as minhas despesas e custos variáveis, e basicamente vão se repetir. O imposto, a comissão, o frete, a margem. Vejam que a gente não usou ainda o custo unitário. E aí eu vou encontrar um número que é esse 32. A partir disso, eu vou fazer a diminuição. 100 menos 32 igual a 68. E aí é só dividir. 100 dividido por 68 vai me dar esse 1,4705. Bom, se vocês forem fazer no Excel, deixa todas as casas para poder verificar esses resultados passo a passo. E aí, para continuar, eu achei então o quê? O meu markup divisor, ou seja, eu fiz uma divisão. E aí, com esse divisor, ou índice, como vocês preferirem chamar, eu vou encontrar o meu preço de venda. Ainda falando só sobre o produto 1. Então, eu pego esse índice, esse divisor, 1,47, e multiplico pelo meu custo unitário, que nesse caso é R$ 15. Essa multiplicação vai me dar um preço de venda ideal de R$ 22,05, com alguns adicionais ali depois ainda da vírgula. Então, basicamente, seria o quê? R$ 22,06 ou 5 centavos 88 seria o meu preço de venda ideal neste caso. Bom, então, para que serve todo esse processo? Para eu saber o seguinte, se eu vender ele a R$ 22,05, quanto que me sobra? Tem que me sobrar aqueles 20% desejados, que é essa margem de contribuição. Aí, como é que a gente descobre se tudo foi feito corretamente? A gente faz a chamada prova real. E nada mais é do que o quê? Fazer o processo de trás para frente, para ver se está tudo corretamente aplicado. Então, eu sabia as informações iniciais, mas não sabia a que preço vender. Agora eu sei. E aí eu vou colocar isso no papel para saber se eu vender a R$ 22,05, igual está aqui, quanto que vai sobrar na minha mão?
eu vou encontrar o valor de acordo com esse raciocínio. A prova real, ela é a mesma coisa que uma demonstração de resultado, só que eu estou falando tudo aqui de forma unitária. Então eu estou pensando o seguinte, para deixar tudo redondinho, eu vou pegar um produto e vou vender uma única unidade para saber quanto que sobra na minha mão com aquela única unidade. E aí, a partir disso, eu posso analisar o que acontece se eu vender 100 unidades, 200, 1000, ao longo de um mês. Tá bom? Então, para fechar o raciocínio, eu deixo aqui para vocês a prova real. Como é que a gente calculou essa prova real? O preço de venda é aquilo que a gente encontrou. Vocês podem ver que eu estou puxando ali o resultado de cima, mas como eu deixei o Excel para arredondar, ele está marcando 22,06. Tá bom? Vai fazer uma diferença ou outra de alguns centavos no arredondamento aí, se vocês não usarem todas as casas. Mas ele está usando todas essas aqui após a vírgula, tá bom? Então, 20, vamos entender que eu não poderia vender nada a 22,0588, então eu estou vendendo logo a 22,06. E aí eu faço o cálculo. Quanto que eu vou pagar de imposto? Eu vou pagar 1,32. Por quê? Porque eu vou pagar 6% dos R$ 22,06. Esse 6% é o mesmo que a gente tinha pré-estabelecido aqui antes, tá bom? Então eu apenas puxei de novo essas informações para cá para a gente poder fazer esse cálculo. Então eu tenho aqui, ó, puxando o 22,06 vezes o meu 6%. E aí eu vou encontrar então os meus 1,32. 22,06 vezes 6%. Quer dizer que eu vou pagar R$ 1,32, 36 a partir da vírgula, né, a partir das outras casas, de imposto para o governo. Qualquer imposto que seja, estou usando só como exemplo para a gente ter uma ideia de como encaixar essas coisas no seu lugar. E aí eu repito o processo. Baseado no preço de venda, eu vou calcular um por um. Então, depois do imposto, o que eu tenho que pagar? A comissão, o frete, e eu vou ter que pagar também o custo unitário. Então, eu só repliquei os R$ 15. E a partir de tudo isso, eu cheguei à seguinte conclusão. Vendendo a R$ 22,06, eu paguei todas as contas que eu devia, que é o imposto, a comissão, o frete, o custo, e eu vou chegar à minha margem de contribuição. Essa margem aqui está sendo representada em reais, ou seja, R$ 4,41. O que é isso? Quer dizer que vai sobrar R$ 4,41 a cada unidade que eu vender a R$ 22,06. Então, basicamente, a partir disso, a gente consegue descobrir o quê? Que R$ 4,41 dividido pelos 22, que é o preço de venda, vai nos dar aí, então, os 20%. Estão vendo? Como eu não arredondei aqui na calculadora, ele está dando 19,99, etc, etc, etc. Pelo Excel, ele já está dando os 20% pela razão de arredondamento, tá bom? Então, basicamente, o que? A gente não tinha pré-estabelecido que a margem de contribuição do produto 1 deveria ser 20%, ou seja, qualquer que fosse o meu preço de venda ideal, deveria sobrar na minha mão 20%. Eu consegui chegar a este montante, que vai ser os R$ 4, vão ser os R$ 4,41. Então, a prova real ela é feita só para a gente saber, de forma mais realista, né, por assim dizer, quanto em dinheiro sobraria na nossa mão se a gente vendesse esse produto com essas características. Por que a gente vai treinar isso várias e várias vezes? Ó, produto 2, 3 e 4, cada um com um detalhamento diferente, para a gente perceber que essas informações influenciam no preço de venda. Se eu descubro como isso influencia, eu descubro o que eu posso melhorar, o que eu tenho que cortar, o que eu tenho que aumentar e etc. E aí depois, na hora que a gente chegar na aula de ponto de equilíbrio, a gente vai ver então por que essa margem de contribuição ela é muito importante para ser utilizada de forma correta na tomada de decisão, especialmente na precificação ou no uso diário cotidiano de uma empresa que faz a compra e venda de mercadoria, que presta serviço e etc. Tá? Então, esses exemplos que a gente está usando são bem básicos, mas eles são específicos para montar uma realidade, né, uma suposta realidade do que cada empresa acaba tendo que lidar. Então, pode ser que uma empresa não tenha comissão a pagar, mas se ela tiver, ela já sabe como colocar isso. E aí ela vê o impacto dessa comissão dentro do preço de venda, dentro da margem de contribuição e etc. Esses conceitos, conforme a gente vai usando eles no dia a dia, eles vão sendo explorados e ficam mais claros. Tá bom? Então, basta que agora vocês peguem o produto 2 e repitam este processo. Por onde começa? Faz a fórmula do markup,
preenche as informações e encontra o markup divisor. Depois, pega esse divisor e multiplica pelo custo unitário, que no produto 2 teria já outro valor. Achou o preço de venda? Faz a prova real para ver como que essas características se encaixaram nessa demonstração resumida de resultado, digamos assim. Ou o que aconteceria se você de fato efetuasse a venda naquele preço de venda ideal. Bom? Então, o markup ele é muito simples, muito prático e ele é interessante para a gente entender essa relação de custo e despesa em consideração a preço de venda e possivelmente também a margem de contribuição. Espero que tenha ficado claro para vocês, tentei ser o mais breve possível, né? Essa primeira aula teve aquela parte mais teórica, mas a partir daqui a gente só vai praticar. Então, mão na massa, qualquer dúvida vocês têm meu contato, fico feliz que vocês tenham chegado até aqui e a gente se vê na próxima aula.